Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 14. 1 Reis, capítulo 13, versículo 14. Enquanto você folheia a sua Bíblia, gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive quando eu era criança. Alguns irmãos, algumas irmãs aqui com certeza conhecem aquele trecho indo para a usina Três Bocas, depois da penitenciária. Depois que a gente passa a penitenciária, tem uma descida bem forte. E eu lembro que eu não vou recordar quantos anos, mas já faz muito tempo. Meu pai tinha o carrinho dele, a gente sempre ia de carro para lá, que o irmão do meu pai, o meu tio, tinha uma chácara lá. Ele era caseiro numa chácara lá, e sempre a gente ia lá. E toda vez que a gente passava, hoje eu acredito que já é desativado, mas na hora que a descida começa a perder força, para quem olha do lado esquerdo, tinha muita piscina, uns tobogã. Os mais antigos com certeza que conhecem vai lembrar. E quando eu passava, quando criança, eu olhava aquilo pela janela e falava: ó pai, ó que legal, que legal. Chama atenção. E uma vez meu pai falou assim: Álvaro, vamos lá pra chácara? Eu falei: vamos. Só que nós vamos de bicicleta. Beleza, melhor ainda, emocionante, né? E eu com a minha bicicletinha pequena e meu pai com a dele. Aí a gente foi, só que daí antes de sair meu pai falou assim, Álvaro, é o seguinte, quando estiver passando na descida aquela chácara dos tobogã, aquelas piscinas, você não fica olhando para lá. Eu falei: mas por quê? Porque vai tirar sua atenção. Não fica olhando. Tá bom. Lá vai nós descer. E a descida, nós queríamos aproveitar o embalo. No que descemos, que na hora que termina um pouco, dá uma aliviada na descida, que foi passando perto do tobogã, um molequinho, né? Um olho para lá e outro para cá. E foi indo, até que eu não resisti e olhei. Quando eu olhei, irmãos, eu perdi o controle da bicicleta, entrei no meio da quiçaça. Mas, olha, foi feio o negócio. Eu caí um tombo, eu não me esqueço. Mas foi um tombo tão feio que eu pensei comigo: Senhor, agora eu morri, né? E o pior que tô indo pro inferno, que eu desobedeci, né? Quando eu consegui parar, depois de tanto, a bicicleta foi para um lado, eu fui para o outro, e eu não conseguia frear, porque a bicicleta pulava demais, daí eu logo caí. Quando eu parei, que eu olhei assim, eu parei próximo a uma valeta, que tinha aquelas manilhas. E na hora, eu era criança, na hora me veio no coração, eu falei: meu Deus, Deus me deu um livramento. Se eu estou um pouquinho mais rápido, eu caio dentro disso daí, ia cair de cabeça. Por que eu estou contando essa ilustração? Será que meu pai era onisciente? Ele sabia que ia acontecer? Não, irmãos. É porque meu pai me conhecia muito bem. E ele sabia que quando eu ia passar ali, eu ia querer olhar. E graças a Deus, nesse acidente foi só ralado, não aconteceu nada. Mas eu quero compartilhar uma história aqui. E é uma história, ao meu ver, uma história triste, de desobediência. E daqui eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Então você que abriu a sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 13, e versículo 14, diz assim: E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele respondeu: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Irmãos, quando o rei Salomão morreu, houve um racha no reino. O reino se dividiu no reino do norte, com sua capital Samaria, e o reino do sul, em Judá, com a sua capital Jerusalém. E a ordem de Deus era oferecer sacrifício em Judá. Essa sempre foi a ordenança divina. Mas quando o reino se dividiu em 2 reis, e o rei Jeroboão
ele cometeu um erro. Ele era o rei do Reino do Norte e ele pensou assim: o povo tem que prestar sacrifício lá em Jerusalém. E se eles forem prestar sacrifício, provavelmente eles vão querer ficar por lá. Porque eles não vão querer mais voltar para o meu reino vai perder força. Aí qual foi a brilhante ideia, desculpa a palavra, idiota, né? Desse rei? Vou colocar um altar aqui. Aí ele construiu 2 altares, um em Dan e um em Betel. E isso já não era bom. E para piorar, ele ainda mandou construir 2 bezerros de ouro. E disse para o povo: eis aqui o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Quando isso aconteceu, Deus levantou um profeta, que a Bíblia chama de homem de Deus, e eu vou chamá-lo assim também, porque aqui nessa história nós vamos falar de 2 profetas. Esse homem de Deus foi levantado por Deus para ir até lá e lançar uma profecia sobre esses altares. Quando o profeta chegou, ele lançou essa profecia e disse que haveria um sinal. E nesse sinal seria que o altar se fenderia. Nesse momento, só para os irmãos situarem, esse rei ele estava oferecendo um sacrifício. Esse profeta, homem de Deus, chegou e lançou a profecia contra o rei. Imagina a situação, a coragem desse homem de Deus, chegar no meio deles e lançar essa profecia. E ainda disse assim: vai haver um sinal. Esse altar vai se fender ao meio e as cinzas vão cair, vão ser esparramadas. Quando o rei ouviu isso, ele lançou a sua mão em forma de autoridade para lançar contra ele a morte, contra o homem de Deus. Só que no que ele lançou a mão, que ele foi recolher, ela não voltava mais. Aí, quando isso aconteceu, já aconteceu o sinal que o profeta tinha dito. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam. Quando o rei viu isso, ele falou assim para o homem de Deus: homem de Deus, ore ao seu Deus. Veja que ele estava fazendo uma cerimônia religiosa, mas ele sabia que não era o Deus verdadeiro, porque ele disse para o homem de Deus: ore ao seu Deus. Olha que detalhe interessante. Aí o homem de Deus orou a Deus e a mão foi restituída. Aí o rei falou assim: ótimo, fica tranquilo, eu quero te convidar agora, vem para o meu palácio, eu quero te dar um presente. Aí o homem de Deus disse assim: não, Deus mandou vir entregar essa palavra e disse que aqui não era para mim nem comer, nem beber, não era nem para mim voltar pelo mesmo caminho que eu vim, era para mim fazer outro caminho. Vejam que ele teve autoridade de dizer essas palavras na frente do rei, que era a maior autoridade ali. Não espiritual, porque espiritual era o homem de Deus, mas para toda a nação era aquele rei. E ele teve essa coragem. Só que ele pegou, saiu e seguiu o outro caminho. Mas naquela cidade havia um outro profeta, que a Bíblia chama de velho profeta. Esse velho profeta, os filhos desse velho profeta chegou e falou: pai, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu assim, assim, assim. Aí falou: ah, é? Não, então me diz que caminho que ele foi. Aí eles falaram assim: olha, ele foi para tal caminho. Aí ele falou assim: então me arruma uma jumenta que eu vou atrás dele. Ele pegou e arrumou essa jumenta. E ele foi. E ele conseguiu alcançar o homem de Deus. Irmãos, quando eu pensei num título para essa palavra, a primeira seria: não pare. O profeta, o velho profeta, que saiu para alcançar o homem de Deus, ele era um velho profeta. Eu acredito que quando a Bíblia se refere a um velho profeta, é porque ele não tinha aquela condição de sair galopando igual, uma velocidade rápida, não. Eu acredito que ele já estava numa situação um pouco mais delicada, mais debilitada. Eu acredito que ele não foi tão rápido, mas ele conseguiu alcançar. E por que ele conseguiu alcançar?
Porque o homem de Deus estava assentado, parado, embaixo de um carvalho. Segundo as proibições que Deus colocou aqui, Deus não havia proibido ele de parar. Pelo menos eu não vi aqui. Deus proibiu ele para não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho, mas não proibiu de parar. Só que o apóstolo, em uma das suas epístolas, ele fala algo interessante. Ele diz assim, usando um dizer da sua época: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É claro que o apóstolo veio muito tempo depois, mas aqui nós podemos tirar lições grandiosas. Havia algum problema dele parar e descansar? Claro que não. Mas pelo fato dele ter parado, esse profeta velho o alcançou. E às vezes, irmãos, eu pensei, não pare. Tá cansativa a viagem? Tá. Mas não pare. Não, mas eu não vou parar de ir na igreja, eu só vou parar com o meu ministério. Não, mas eu não vou parar de servir a Deus, eu só vou parar de ir na igreja. Não, eu estou acompanhando agora um pastor da internet que ele é top. O conselho de Deus nesta manhã é: não pare. Mas está errado, eu vou continuar vindo na igreja, eu vou parar com o meu ministério, alguma coisa assim. Não pare. Não pare. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, não pare, e eu ainda relutei com Deus, falei, mas Senhor, mas ele não pecou. Mas existem coisas que Deus não proíbe na nossa vida, mas se nós as fizermos, vão trazer consequências, e muitas vezes trágicas. E a história continua. E ele diz assim, que o profeta velho chegou para ele e falou assim: você é o homem de Deus que profetizou? Ele disse: sou eu mesmo. Joia. Vem comigo até minha casa, vamos comigo beber, vamos comigo comer. E ele respondeu assim: não, eu não posso. O Senhor não... Foram bem claras a ordem do Senhor. Ele me disse: não comer, não beber, nem sequer voltar pelo mesmo caminho. E o profeta velho pegou e falou assim: então, mas me apareceu um anjo do Senhor dizendo assim, que é para você vir comigo. Irmãos, o apóstolo diz em uma das suas epístolas, isso é uma lição para nós: ainda que um anjo de luz traga um outro evangelho que não seja esse, seja anátema, ou melhor, seja amaldiçoado. Esse profeta, esse homem de Deus, ele havia ouvido da boca de Deus a profecia. E de repente, ele ouviu um homem chegar. A primeira coisa que ele deveria ter pensado: eu vim de longe para esta cidade para profetizar aqui, por que será que Deus não usou ele? Primeira pergunta. É claro que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. O agir de Deus, ele é inquestionável. Mas se ele tivesse feito essa pergunta, ele deveria ter dialogado um pouco mais, conhecido melhor, ou talvez questionado, mas como é que foi esse sonho aí? Porque Deus falou comigo e depois não falou mais nada, eu fui cumprir e era para mim voltar pelo mesmo caminho, eu estou obedecendo tudo certinho. Mas não. Ele escolhe a desobediência. Naquele dia que eu me acidentei de bicicleta, eu escolhi a desobediência. Meu pai me conhecia muito bem. Deus nos conhece muito bem. Às vezes ele proíbe coisas em nossas vidas justamente para nos livrar de algo pior lá na frente. E a Bíblia continua. E esse profeta obedeceu. E ele voltou para casa desse velho profeta, que a Bíblia diz que mentiu, que era um mentiroso.
Primeira lição é: não pare. É pecado? Não é pecado. Dependendo da circunstância, não é. Mas se ele não tivesse parado, talvez o profeta não o teria alcançado. Mas está difícil. Não pare. Mas está pesada essa cruz. Quem disse que ia ser fácil? O próprio Cristo diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Até aí, tudo bem, ele cometeu o erro de parar. Mas agora, ele pecou, porque ele foi contra a palavra do Senhor. Ele voltou para a casa do velho profeta. E o conselho é: não volte. Porque se você parar, talvez vai acarretar de você voltar para aquela antiga situação que você estava, ou até mesmo voltar para o mundo. Não volte. Mas está difícil. O irmão falou isso para mim, a irmã falou aquilo. Não volte. Não, mas a tentação está grande. Não volte. Não, mas é só uma baladinha, uma festinha. Não volte. Nós somos diferentes. A Bíblia nos chama de sal da terra. Nós não nos misturamos em qualquer coisa. Nós estamos em qualquer ambiente fazendo qualquer coisa. Isso não quer dizer que nós não vamos lidar com todo tipo de gente, que a gente não tem que ter amizades. Não é isso. Mas eu creio que o Espírito Santo, através dessa palavra, uma palavra tranquila, está falando ao seu coração. E está te trazendo à memória situações que ocorreram talvez próximo e você precisou negar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei, porque eu precisei negar essa semana e todos vocês precisaram negar essa semana. Ou esse mês, esse ano. É natural. As tentações vão vir. Não volte. Não volte. Mas esse homem de Deus desobedeceu a palavra do Senhor e voltou. E a Bíblia diz que quando ele voltou, aí o velho profeta foi usado por Deus, porque antes ele havia mentido, mas agora ele foi usado. E Deus tomou a boca desse velho profeta e disse: assim diz o Senhor: porquanto fostes rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão e não beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Nota, irmãos, que a palavra de Deus veio, a sequência aqui não diz que ele já tinha comido, mas a palavra diz que ele já tinha comido. Olha a sequência: primeiro ele lança a palavra, e depois no versículo 22 ele disse assim: antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água. Aí no versículo 23, e sucedeu o quê? Depois que comeu pão e depois que bebeu, Deus, ele sabe, antes mesmo de acontecer, e ele conhece o seu coração. Então, às vezes ele coloca situações em nossas vidas, que a impressão que dá é que a gente sabe que vai dar errado, mas mesmo assim a gente insiste. E às vezes chega alguém para trazer alguma palavra, e você pensa: mas eu ainda não fiz. Mas no seu coração você já pecou. E o seu ato talvez seja questão de dias para se consumar, ou horas. E eu acredito que é isso que aconteceu aqui. O Senhor usou aquele velho profeta para falar com o homem de Deus, e mesmo assim ele ainda comeu, porque já estava feito. E quando ele saiu com o seu
jumento para ir embora. Versículo 24 diz assim: Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. E eles albardaram. Então foi e achou seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e pô-lo em cima do jumento, e o tomou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar, e meteu seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, e ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo tomou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria que lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi a causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la. Irmãos, notem que o profeta mentiroso lançou uma palavra sobre o homem de Deus, que realmente era uma palavra de Deus. E o final da história para o homem de Deus foi a morte, e o profeta velho, mentiroso, continuou vivo. Às vezes, Deus nos manda fazer algo ou coloca algo em nossas mãos. E com certeza vai vir situações contrárias. Mas, irmãos, às vezes chega pessoas para falar alguma palavra contrária, alguma coisa que contra aquilo que você realmente está sentindo ou que você recebeu de Deus. Mas eu digo para você, continue firme naquilo que Deus colocou na sua mão. Porque se você não fizer, você vai arcar as consequências. E talvez você vai olhar para aquela pessoa aqui, que realmente trouxe essa palavra e queira desvirtuar o seu caminho, e ela vai estar bem, vai estar tranquila. Porque Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Quando eu li essa passagem, talvez o foco dela, embora esta parte seja muito forte, o foco dela era contra a nação que havia pecado. Mas olha, irmãos, esse homem de Deus, ele fez tudo tão certo, até o final. E no final deu esse vacilo. Mas foi um vacilinho? Não. Foi o vacilo principal. Eu quero dizer para os irmãos, talvez você venha fazendo as coisas tão certo até aqui, e está pensando em parar, dar uma descansadinha. A exortação da palavra é: não pare. E talvez, se você por um acaso parar, ou talvez você parou, vai chegar pessoas para dizer para você: não, volta. Não, mas eu não posso, a ordem é continuar. Não, mas é só é pouquinha coisa, é rapidinho. Não, a ordem é para voltar e continuar, prosseguir. A ordem é prosseguir. Eu não sei qual distância esse homem de Deus estava de sua casa. Eu também não sei qual a distância que nós estamos da volta de Jesus. Mas talvez, irmãos, nós estejamos tão próximos
E a viagem é cansativa? É. Você não pode comer, não pode beber, você está num deserto causticante. E o pior, você ainda foi para fazer a vontade de Deus. Porque é uma coisa impressionante. Quando a gente está desviado, está afastado, as coisas parecem que dá tudo certo. Mas quando a gente resolve fazer a vontade de Deus, aí que o inimigo vai batalhar mesmo. E a ordem sempre foi: não volte pelo mesmo caminho, siga um outro caminho. E hoje eu quero deixar, prossiga. Jesus já está voltando. A cidade dele talvez estivesse próxima, e a nossa eu creio que está próxima. É logo ali. Não pare, não volte, prossiga. Quando você pensa, mas a luta está tão difícil para mim, eu tenho certeza, está difícil para ele, para ela, para todo mundo. Não pare, não volte, prossiga. Nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas, como um exemplo, ele venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. Se ele venceu, nós também venceremos. Eu quero dizer para você nessa manhã, quando você vier uma situação dessa, lembre-se dessa palavra. Vá até sua casa, ou onde você estiver. Hoje a maioria do pessoal tem Bíblia. Leia essa palavra, leia ela inteira. Às vezes Deus pode te dar até coisas aqui que eu não consegui enxergar, entregar a você. Mas analise ela e lute contra essas tentações. Use todas as suas forças. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. Eu quero entregar essa oportunidade dizendo para vocês: não pare, não volte, prossiga. Amém? Amém. Fique em pé. Eu não vou perguntar quem aqui está sendo bombardeado pelo inimigo com diversas situações, porque eu sei que todos que estiverem no centro da vontade de Deus vão estar sendo. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz que os anjos do Senhor acampam ao meu redor, protegendo e guardando aqueles que temem a Ele. Então eu quero que você, nessa oração final, você peça a Deus essa força, essa fé. E peça a Deus que você, assim como eu, que nós possamos continuar a prosseguir esse caminho. E com alegria. Porque às vezes a gente até quer prosseguir, mas se arrastando. O deserto não é fácil, mas nós estamos voltando para casa. Quantos aqui já fizeram uma viagem e às vezes no final da viagem você sabe que ainda faltam 100 quilômetros e você já começa aquela inquietação, mas eu queria tanto é logo lá, mas eu já queria estar lá. Mas você ainda tem esses 100 quilômetros para percorrer. Eu quero dizer para você, está logo ali a nossa vitória. Está logo ali. Está logo ali. Prossiga, não pare, não volte, prossiga.